ficando bacana. Tá ficando bacana. Assim, eu tô optando por fixar com parafusos, tá? Que o pessoal geralmente faz, ao invés de mandar que nem aqui, eu mandei ela fazer um furinho de 3 milímetros. Você poderia mandar fazer um furo de 6 milímetros, já atravessando todo o material. Por que eu não mandei fazer isso? É porque minha fresa ela é de 17 milímetros de corte. 17 milímetros de corte. Então ela não conseguiria descer além do MDF e continuar furando, sem que essa parte aqui, que é um pouquinho mais larga da haste e não tem corte, pegasse aqui no material. Beleza? Agora, se você tiver uma fresa que tenha capacidade, você faz. Se não, faz que nem eu estou fazendo aqui. Essa mesa aqui, ela tá cheia de furinho, às vezes. Vai que tem algum coincidindo ali. Bem aqui e bem aqui. Não tem. Tá vendo? Então, esse é o furo de fixação e esse é o furo de fixação. Agora, nesse caso, o lado que eu vou virar, não importa, tá? Vai dar no mesmo. Então, vou colocar agora aqui o parafuso de cá para lá. Centralizar o melhor possível. Só que aí, no meu caso aqui, eu tenho que tomar cuidado pelo seguinte, tá? Esse arquivo que finaliza o processo, ele fez essa furação. Então, se eu deixar esse parafuso depois, ele vai vir e vai fazer a furação em cima do parafuso, ou seja, quebrar a fresa. Coloquei aqui só para ficar como a referência, beleza? O que eu vou fazer? Agora eu vou mudar a furação, tá? Aproveitando que já tinha antes do outro lado. É que tipo eu coloquei o arquivo referencial junto com o arquivo de recorte. Se você quiser criar o arquivo só para fazer a furação de referência separadamente, daí não tem problema, entenderam? É que o mesmo arquivo que está mandando fazer essa furação referencial, ele também recorta a peça. Ou seja, se eu rodar esse arquivo, ele vai recortar a peça e vai vir aqui, vai querer pelo menos ficar em cima do parafuso. Agora eu tiro. Agora eu vou voltar a fresinha ball nose. Poderia fazer o processo inverso nessa hora aqui, rodar esse arquivo e fazer a primeira parte aqui dessa fresa e depois concluir a outra? Até poderia, mas por que eu não vou fazer? Que eu não vou arriscar que, por mais que eu deixei os tabs, a peça ela vai ficar ali, digamos assim, parcialmente solta. Se esse tab quebrar e a peça se movimentar, aí vai comprometer todo o resultado do trabalho. Então não vale a pena. Beleza? Então vamos seguir aqui a ordem correta. Qual deles? Beleza. Virar apenas o eixo Z. O eixo Z. Vou elevar aqui para movimentar e vou dar o comando para ela voltar para o 00. Está praticamente no 00 aí já, mas vou dar o comando aqui. Beleza? Então nesse ponto ela está zerada em concordância com aquele outro lado. Beleza? Para isso utilizei as marcações referenciais que eu fiz. Carrego o arquivo agora da modelagem, já que o que está aqui em questão no momento seria aquele outro, e iniciar o processo.
Que concluído mais uma etapa, beleza? Agora vou substituir a fresa e daqui se parte para o que seria o final, beleza? Então aqui, ó, perceba que o centro aqui, ó, tá por uma camada de nada, ó, beleza? É exatamente isso, ó, beleza? Uma camadinha de nada ali. Zeremos o zero. Subir e vou dar o comando para ir lá para o centro da peça. Carregar o arquivo final agora. E assim concluímos, ou a máquina concluiu o processo de usinagem. Então agora remover a peça. Beleza? Então ela está presa aqui por uma pequena camada de material e, claro, pelos tabzinhos. Então só vou recortar na máquina. Aqui, ó. Da mesma maneira como aqui, ó, só está por uma camadinha de material, aqui também está por uma camada mínima. Só que nesse ponto eu deixei os tabs, tá? Tem um em cada cantinho aqui, que é uma camadinha um pouco mais grossa. Justamente para que a gente não tenha o problema da peça desprender. Beleza? Então esse daqui eu vou tirar ali na serrinha e já continuo aqui. Então tá aqui, ó. Só removi ali. Mas por aqui, ó, dá para perceber que na hora de fazer aquele processo de virar, ela não ficou bem alinhada, ó. Tá vendo? Tem uma diferencinha aqui, ó. Em alguns lugares tá bem alinhado, mas deu uma diferencinha aqui. Provavelmente ela correu um pouquinho pro lado de cá na hora de virar, tá? Então aí, complicado. Acho que seria interessante, porque eu só fiz com 2. Acho que seria interessante da próxima vez fazer com 4 pontos referenciais para não ter esse problema. Mas ainda assim ficou bem legal. Aqui, ó. O centro é uma camadinha de nada. Aqui pode ver que tem as pecinhas, os tabzinhos, né, que são os pontos que eu determinei aqui, ó, para que não tivesse perigo na hora que estivesse cortando ela se soltar. Beleza? Agora aqui é só questão de acabamento mesmo. Se eu tivesse com a micro retífica aqui, a questão é que a micro retífica está na outra CNC ali, mas eu vou dar um acabamentinho nessa peça aqui e mostro o resultado final para vocês, beleza? Então só vou lixar as rebarbinhas aqui, dar uma acertadinha aqui, já que teve aquela questão de que pode ver, ó, teve uma discordância, não foi em função do software nem nada, foi que de fato na hora de virar aqui, ela deve ter, na hora que eu fixei, ela deve ter corrido um pouquinho para um lado, tá? Então com isso apresentou uma diferencinha, mas ainda assim ficou bem dentro do esperado. Eu vou lixar ali e já continuo para finalizar. Então tá aí, galera, beleza? Dei uma lixada aqui na parte externa, removi aqui aqueles excessos que tinha. E esse é o resultado, beleza? Uma rodinha de carruagem feita de uma peça inteiriça, uma peça única, beleza? Então teve aquela pequena questão que de fato ela ficou um pouquinho posicionada, então deu um desencontro, por assim dizer, entre o trabalho de um lado e de outro, que é esse milímetro que está sobrando aqui, ó.
beleza? Mas enfim, são alguns testes e tal, já fica como referência fazer uma melhor fixação nesses pontos referenciais. Digamos assim, colocar mais pontos referenciais já vai ajudar a centralizar de forma mais eficiente, beleza? Até mesmo também colocar um ponto central e tudo mais. Mas tá aí, ó. Beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?